7 de junho e estamos ao vivo aqui pertinho de vocês. Mesmo que você esteja aí fora do Brasil, a gente sente que a gente está pertinho, viu? O programa começa agora, pode escrever pra gente. Se você escrever, você sabe que você concorre a prêmio. Semana do Dia dos Namorados. Ah, mas tá uma correria? Meu Deus, esses shoppings, tanta coisa, tanto coraçãozinho, tantos programas. Mas tem gente sozinha. Tem gente sozinha. Tem gente separada, tem gente sem ninguém. Aqui no estúdio tem alguém sem namorado? Levanta a mão. Só tô... 3. Não, aqui tem 3, sendo que tem 5 pessoas aqui dentro, mas tudo bem. Eu tô vendo que, né, o povo tá meio solteiro aí. Vamos saber tudo sobre ciúmes, traição. Eu acho uma época legal, né, pra gente falar isso. Tem gente que tá começando namoro essa semana, este mês. A minha filhinha está enamorada. Faz um mês que ela está felicíssima. Primeiro dia dos namorados, mas tudo de bom. 12 de junho, né? Calma, gente. E tem gente preparando velhinhas, viagens, mas é uma delícia. Ninguém melhor para a gente falar desse assunto que o Dr. João Luiz, que já esteve com a gente. Ele é ótimo, né? Tem livros, assim. E é um médico clínico sexologista. Ai, que difícil falar. Terapeuta sexual e orientador sexual. A clínica dele deve ser lotada, porque este é o maior problema da humanidade, eu acho. Bem-vindo, viu, João? Oi, Solange, bem-vindo, obrigado. Ah, obrigada. É muito legal estar aqui. Nossa, uma delícia estar aqui te recebendo, porque assim, ele fala de uma forma gostosa e a gente sabe que vocês vão entender direitinho o que ele está falando. Mas do lado dele, a Marina Vasconcelos também é psicóloga, especialista em psicodrama terapêutico, terapeuta familiar e de casal também, e adulto, né? Não adianta, adolescente, você que tem, né, já algumas dúvidas, vai continuar tendo. Brincadeira! Gente, vamos escrevendo pra cá pra gente. Além, né, de você receber os prêmios, você tá aí tão escondidinho, troca o nome, bobo. Tá? Que aí não precisa falar não. Porque tem gente que já foi traída, tem tanta pergunta pra fazer, né? E não vai ter coragem. Diz que foi vizinho. Nossa, meu Deus do céu. Ixi, tá chegando pergunta doida. Mas vai escrevendo pra gente porque tem prêmios, viu? Mas, João, eu queria começar com você e perguntando assim, qual é o maior motivo que as pessoas vão te procurar? Né? Então, eu acho que assim, tem sempre o primeiro, oi, tudo bem? Eu vim aqui para... O que é assim, a maior parte? Né? Eles te procuram por quê? Solange, a maior parte procura por causa de disfunção sexual. Ah, tá bom. Geralmente o pessoal chega no consultório, a pressão nunca dá menos que 200 por alguma coisa. Nossa. Porque tá todo mundo bem nervoso. Geralmente é isso. Eu já desisti de medir pressão, porque todo mundo fica hipertenso no meu consultório. Geralmente homem ou mulher? Ah, mais homens. São 7 homens para uma mulher que procuram. Não todos juntos, né? Um por vez. Nossa! Mas geralmente a média são 7 homens para uma mulher, né? E o grande motivo masculino é a ejaculação rápida. Sim. Que também é um grande problema. E para a mulher é a falta de desejo sexual. Mas aproveitando esse gancho, a Marina está aqui, né, para também ajudar a gente nesse sentido, porque essa causa emocional, né, desses problemas todos que acontecem, elas são grandes, eu acho, né, Marina? E principalmente as mulheres. Eu acho que a gente tem muitas inculcações, né? Você não acha assim? Qual que é, também lá no seu consultório, né, a maioria, qual que é a primeira pergunta que as pessoas fazem? Não é uma pergunta. As pessoas, quando vem casais, né, eu queria pegar esse gancho da ejaculação precoce, ejaculação rápida, né? Hoje mudou o nome? Hoje mudou, para ejaculação rápida. Ejaculação rápida, enfim. Mas isso realmente é um problema muito psicológico, é do casal, é a relação do casal que está em jogo ali, né? Quando já tive tratamentos que foram um sucesso total, porque, né, tratando a ejaculação precoce,
fazendo exercícios com o casal, mas pegando, antes de pegar este foco, ele tem a ejaculação rápida, isso surge depois de muito tempo na terapia, não é um assunto que vem assim muito facilmente. Eles têm vergonha, é uma coisa difícil de assumir, de admitir. Exatamente, a difícil. culpa é sua, porque você, não sei o quê. Não, mas a culpa é sua. Culpa é uma coisa complicada, né? Daria uma entrevista de 30 horas aqui, mas enfim. Quando você lida com a relação do casal, o que está em jogo, né? Por que está tendo ejaculação rápida? Geralmente tem alguma coisa na relação deles que não está legal. E aí precisa pegar este outro foco, a relação, né? Ou o homem a relação deles está com algum problema, algo que já está deixando, está enrolando, está empurrando com a barriga, alguma deficiência que acaba virando uma bola de neve. Acaba tudo aparecendo na sexualidade, né? Assim, a mulher, falta de desejo, ela pode estar cansada do casamento, não ama mais aquele marido e realmente não tem desejo porque ela não ama, não tem tesão por aquele homem mais, não tem coragem de falar, não assume e vai miando, né? Vai diminuindo o desejo. E como ela não tem essa coragem de encarar e falar, aí o homem encara como, bom, ela que não tem desejo, não sou eu que não estou conseguindo satisfazer, ou não é a relação que está legal, que não está legal, é problema dela. É muito mais fácil culpar o outro do que os dois irem lá e assumir o que a gente está fazendo que não está dando certo. Legal isso, né, João? E eu acho que aí entra também, né, o seu trabalho, porque assim, esse negócio de um culpar o outro, né, de, não, mas isso é por tua causa tal. A mulher é tão complicado falar, porque assim, eu como mulher, imagina, eu falo abertamente, a gente teve uma educação, aí depois tal, eu acho assim, até seria interessante, não sei, fazer um trabalho individual, não é? Com essa mulher, uma terapia individual, para depois, né, fazer com o homem e depois os dois juntarem. Porque muitas vezes a mulher tem esse problema maior, não é, João? Não te procuram por conta disso? Eu não sinto nada, né? Então o que acontece? Se que nem mulher anestesista, né? Não sente nada porque vive sempre anestesiada. Mas assim, isso é uma coisa bastante comum, porque assim, é o que a Mariana estava falando. Ela recebe o casal com problema de relacionamento, né? Eu já recebo o casal que tem um problema de relacionamento, obviamente, e vieram por causa de uma ejaculação precoce, por causa de uma falta de desejo. O problema é esse, assim, a mulher é bastante reprimida sexualmente desde sempre, não tem educação sexual, né? Foi criada para transar uma vez, para ter filho com o marido que casou virgem. Né? E o marido foi criado para transar com todas, não ficar com ninguém e não estabelecer compromisso. Então a bagunça é geral, porque um foi criado pro outro. Né? Então quem vai ficar com quem? Não é verdade? Não é assim, o paradoxo é terrível. Né? Porque quem vai ficar com quem então? Se um foi criado para ficar solto e a outra foi criada para ficar presa, no que vai dar? Né? No que vai... Né? A gente vê casos, né, muitos casos de pessoas que acaba trocando, né, a esposa por um namorado. Acaba no meio do relacionamento. Isso influencia muito. E sabe o que assusta hoje, Solange, que eu vejo? É que as pessoas estão banalizando tanto essa coisa de relacionamento que não se troca mais assim. O indivíduo está namorando ou está casado, ele encontra um outro alguém e ele emenda, ele faz aquele trampolim, aquele rebotão. Entendi. Já vai de um para o outro, né? E muitas vezes por causa de um problema sexual dele mesmo, não só da mulher. Porque ele não consegue estabelecer uma relação afetiva com a pessoa. E ele se sente muito mal por ver a mulher como objeto. E porque tem medo de não funcionar, tem medo do negócio cair na hora, ou medo de ejacular muito rápido, e ele não consegue estabelecer. Então ele começa a pular. Essa parte. Não, pula de uma para outra. Entendi. Ele pula de relacionamento. Isso, começa a pular de relacionamento. Aí a dor é grande. Ruim, é ruim porque vai fazendo mal para a cabeça dele, né, Mariana? Vai. Eu tive uma vez, atendi um casal que eu era terapeuta dele e ele reclamava muito que a mulher não tinha desejo, ela não tinha vontade. E ele tinha uma necessidade sexual muito grande e ela nunca queria, nunca tinha vontade. Topa trazer ela aqui? Não, vamos lá. Convidou, ela foi. Quando eu vejo, ela conta uma história totalmente diferente, né? Assim, ele não sabe me tocar, ele não tem preliminares, ele não tem preliminares, ele não sabe, ele não me cuida. Todo ano ele me dá o mesmo presente no Dia das Mães, o mesmo, assim, um monte de coisas que apareceram que era da relação. Óbvio que ela não tinha desejo, e ele estava sempre querendo, e ele tinha, enfim, acabou aparecendo que ele tinha outros, por isso que
que foi buscar terapia, né? Então, assim, tem que ver o que está acontecendo, qual é o lado de um e qual é o lado do outro. E a minha curiosidade é saber o seguinte, no final, esses casais, né, que tem esse tipo de problema, é resolvido, né? Eles saem felizes depois da terapia? Quando tem vontade de resolver, é resolvido. Ah, legal. Quando não tem vontade de um deles, não adianta o melhor terapeuta do mundo, não vai conseguir solucionar a questão. Porque chega uma hora, vira uma bola de neve, aí cada um quer ir pro seu lado mesmo e tchau. E é melhor a separação, né? Já teve casos assim também. Já. Tem gente que já vai querendo meio que um aval do terapeuta, né? Uma permissão, olha, vim pra me separar, mas... É isso mesmo. Né? E aí, Ô, quando João, a gente vê... E você é sincero, quando você fala, quando chega um cara lá, né, conversar com você e tal, você é sincero, você fala assim, olha, você não tá correto, enfim, eu não sei. É porque às vezes a pessoa te propõe. Eu dou cada bronca. Ai, que legal. Eu dou cada pegada. Você defende as mulheres, João? Defendo, lógico. Ai, que ligado. Eu defendo o direito de ser humano. Ai, que né? maravilha. Porque o que a Mariana estava falando é muito importante, porque assim, um homem não sabe o que a mulher quer. Se ela não falar, né? Como Você é que ele vai saber? Não, e tem uns Ela que tem falar. sentem, a mulher fala assim, você não sabe me tocar, você não sabe fazer isso, você não corta a unha, você não limpa a orelha, Ai, nossa, que você não se cuida direito, Você não toma banho você não todo faz dia, isso, que é isso? você acha que é chegar e me buzinar, pegou, tá pronto, né? Porque o homem vê, o homem só vê tchom, 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 né? Frente, costa e meio. É só o que vê, é só o que enxerga. Então a mulher não gosta disso, a mulher não gosta do toque genitalizado, da coisa direta, da mão naquilo, aquilo na mão. Até um certo momento. Exatamente. Mas ela gosta de se abordar de uma maneira totalmente diferente. E o indivíduo acha que ele nasceu num filme pornô. Perfeito. Né? Lembra da Que é oi, tudo bem, como vai tirar a calça? A metáfora do fogão e da boca do fogão e do forno, Isso. que a mulher é como um forno, né? Preaqueça o forno, assim, Isso. ou seja, você liga, ele vai esquentando. O homem ligou, clique, pum, Isso. pronto, ele acende imediatamente. Isso que a Marina falou. O homem ele é fogão a gás, a mulher é fogão a lenha. Né? também. O homem já acende, já queima rápido, queima tudo, pega tudo fogo. E a mulher demora para acender e demora para apagar. Então é assim que funciona, né? E o entendimento fica difícil porque o indivíduo ogresco, né? Aquele indivíduo que tem um olho na testa, né? Como nós somos criados, todos nós homens, né? Faço parte do ogro mesmo. Ele tem essa dificuldade, né? E eu vejo muitos que sentam na frente da mulher e falam assim, tudo bem, então me diz o que você quer. Ai, que coisa ridícula, que Aí raiva. ela fala, então, eu quero que você perceba, e não que eu tenha que te dizer, você não entendeu nada. Ele fala, mas como não? Perfeito. Não é isso? Não é isso? E quando os pedidos são vistos como críticas, aí os homens têm um lado que pegam muitos pedidos das mulheres como críticas. Eu queria que você fizesse assim. Ah, tá vendo? Não sei fazer nada certo mesmo, né? Tudo bem, tá tudo errado. Aí Gente, complica também. Sempre complica. E é tão engraçado que a gente tem as nossas amigas e cada uma fala uma coisa e as histórias batem muito. Então é sempre assim. Se ela pede, né, pra ela não fica interessante, porque depois ela vai falar, foi porque eu pedi. Aí você perde. Você perde. Perdeu a naturalidade, a espontaneidade, né? perdeu. Porque você fala assim, ele fez isso porque eu pedi. Tá. Aí, se ela não pede, né, e faz com que ele descubra, é muito complicado, porque o homem, eu não sei, dá vontade de... Não tem como. João, o que dá Não vai pra fazer? adiantar, vai ser só um trauma craneoencefálico, ele vai pra UTI Coitado, só. eles acham que eles são Não vai o mudar. máximo. Aí agora eu vou fazer minha crítica. Vocês acham que vocês são o máximo? Aliás, e vocês põem a gente lá pra baixo, né? Nós somos o máximo e vocês não são nada. Nossa, agora meu consultório vai encher. Agora vai encher, que agora ferrou. Mas não é isso, gente. Ou então o homem, ele é totalmente previsível. Ele faz assim, pezinho de joelho, né, na cabeça. É que o homem é binário. Ai, meu Deus. O homem é que nem um computador, ele é binário, é cheio de 0 e 1. A mulher já é uma sopa de letrinha, não dá pra entender nada olhando de longe. Né? Não é assim, não é uma coisa assim. Mas a dificuldade, mas sabe o que tá? Nossa, toda essa marcha, atrás de um macho tem sempre escondido um cara com medo de falhar. Tem. Então essa que é o grande problema. Porque ele escuta, eu também. É porque quando ele escuta a mulher falar, eu te quero, ele treme, porque ele pensa em desempenho. Ele fala assim, ai meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Porque ela imagina que ela é que nem ele, que vive num filme pornô. Ou seja, ela vai querer medir ele por quantas ele dá. O João sempre falou isso. Porque, né, pela rigidez peniana dele, com quantas acrobacias ele consegue fazer, por quanto ele consegue mais
pular e fazer macaquice. Então, assim, é mais isso. Ele não escuta, por exemplo, eu tive vários pacientes que, assim, na hora de uma transa, a mulher, para incentivar, fala, vai, mais forte, me pega. O cara gela. Morre, É na hora que ela fala assim, parece que ele saiu daquele momento, ele virou um ator, ele ficou mecânico. E aí... É que não tem como, né? Não tem. Esse medo, não é que bate o medo. Não, e olha, e sinceramente, Marina, eu acho que você vai concordar comigo, a maioria, né, das mulheres, diferentemente deste filme pornô, que você vê aquela coisa batendo, subindo, pulando uma parede, isso daí é um filme. Exatamente, a mulher quer delicadeza, delicadeza. Pronto. Não tem dúvida. Não adianta, não vem com muita história, né? E não precisa vir com muita história. É só o homem saber. Ai, como vocês são burros. Meu Deus do céu. Eu vou mudar de assunto. Eu fico revoltada. Eu fico revoltada às vezes, mas vamos lá. Tem um e-mail aqui da Carol que ela falou assim: olha eu de novo. Ai, um beijo. Cá, bem-vinda. Ela é lá de Curitiba. Aí ela falou assim: e para os casos de falta de vontade da mulher, quais são os tratamentos possíveis? Obrigada. Será que precisa de um tratamento? Antes do medicamentoso, se for o caso, tem que fazer uma terapia para ver se ela está realmente feliz na relação. Se ela gosta do cara, né? Se ela gosta do marido, do namorado, porque esse é o primeiro ponto. Mas às vezes ela esconde também dele, né, algumas coisas que eu acho que a gente tem que falar isso, porque, né, João, às vezes a mulher esconde e tem coisinhas que ela tem que falar o que ela quer, né? Não tem jeito. O cara também não vai descobrir, com toda a experiência diferente, né, que ele tem na vida, ele não vai descobrir que ela quer uma coisa mais assim, ou assado. Então, depende dela. Depende dela falar. A mulher fala mais, né? O homem é mais objetivo, né? Mais direcionado para aquilo. A mulher enrola para falar, né? Para falar, o gato subiu no telhado. Se ela for mais direta e falar, o homem vai ouvir. E ele também tem que estar preparado para ouvir e aceitar, né? Acolher o que ela está pedindo, o que ela está falando, e não pegar, como eu falei, como crítica. Muitos homens não gostam de falar muito no sexo porque eles entendem como crítica. Um pedido eles transformam em crítica. E aí eles ficam muito bravos. Não, deixa, eu sei fazer, não precisa me ensinar. Né? Isso acontece muito. As mulheres reclamam muito disso nos homens. Eu não posso falar porque ele fica bravo comigo se eu falo. Né? Isso acontece, infelizmente. É uma tristeza. Então ele fala assim, com quem você aprendeu isso? Não foi eu que te ensinei. O homem procura muita solução. Meu Deus. O que a Mara está falando, assim, eu concordo com ela totalmente, porque assim, o homem procura muita solução. Então se ela fala alguma coisa, ele já se sente tocado, né? E ele escuta sempre como uma reclamação, né? Sempre como um pedido de resolver algo para ela, né? O homem acha que ele tem que satisfazer a mulher e não a mulher se satisfaz com ele. Certo, que essa que é a verdade. Que essa que é a verdade. Né? Então acaba acontecendo muito isso. E a mulher, por ser muito reprimida, né? Ela não quer também nos fazer ouvir, às vezes. Então ela tem que procurar um profissional legal, né? Que analise a parte emocional dela, para que comece a dar a orientação certinha para ela chegar onde está o problema dela. Porque a grande maioria não tem problema hormonal nenhum. Nenhum. Ela né? acha que... Então, a Carol perguntou, né, se existe algum tratamento. Então, muitas vezes é um tratamento psicológico. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem assim, nem a própria classe médica está muito bem preparada para encaminhar direito isso. Então a gente vê que os ginecologistas, os urologistas, eles já falam assim, isso não é problema não, minha filha, você está nova, toma isso aqui e vai para casa, pro menino toma esse viagrinho aqui e vai, né? Tem uns que ralam Viagra na água, tem umas coisas malucas. Você vê uns negócios mais loucos, joga no filtro, deixa já toma, a mulher que eu não toma. Mas assim, o problema é saber encaminhar direitinho e procurar alguém que possa realmente te avaliar direito, né? E te levar, porque tem essa ideia. Eu recebo todo dia e-mail de mulher pedindo um comprimido. Olha só. Porque é muito mais fácil. Pílula mágica, né? Assim, me dá vocês dois, né? Desejo, lá e lá. Não, é o que a gente vê pedindo, porque assim, o imediatismo é vendido na mídia.
Não é aquela coisa verdade. enlatada, de sexo enlatado, de que resolve, Só que tá na acontece. novela, gente. Não é assim. Só tá lá no filminho. Não é assim. Assim como depressão, as pessoas querem o Prozac, né? A pílula mágica, né? Toma só um comprimidinho e acabou. Não, peraí, Acabou. tem que fazer terapia, tem que entender o que está acontecendo, olhar a sua vida, né? Se rever. Nossa, Não às vezes é uma as coisa coisas tão mágicas. antiga, um Não. negócio lá atrás, É, né? Que ficou mal resolvido. Muitas vezes. E aí não precisa de remédio coisa nenhuma. A Carolzinha fez mais uma pergunta. Eu gostaria de saber quais os tipos de tratamentos que são indicados para ejaculação precoce. É com medicação também? Ejaculação precoce, a primeira indicação é psicoterapia sexual. Assim, 99,9999% dos casos, né? O que não é feito, né? Passa um comprimido. Quando o paciente não adere, né, ele não tem jeito, ele é rebelde, ele não quer saber, ele não quer parar para pensar na vida, ele não quer parar para se ajudar, ele não vê conexão, porque ele fala assim, como vai me tratar falando? Mas vai falar o quê? Então aqui a gente só faz sexo oral, só fala. Não faz mais nada. Só fala e só conta as coisas e vai resolvendo. Então, tem técnica para o indivíduo, mas assim, se o indivíduo não se entregar ao tratamento, ele não consegue. É verdade. Né? Aí vai para o medicamentoso. Para o relacionamento. Isso, se ele não está afim, ele não vê nexo, só ele mesmo pode se ajudar. A gente é uma mão para ele. Né? Uma via para ele achar o caminho das pedras. Né? A gente tem também a formação técnica e humana para ajudar o indivíduo. Tem técnicazinhas, né, que a gente aplica, etc. e tal, escritas, né, para o tratamento de sexologia, de sexualidade humana. Só que só isso não é nada, senão bastava ler um livro, pegar e ler e fazer. Tudo resolvido. Não é condicionamento. Não é que nem essa semana eu corro 1 quilômetro, semana que vem eu corro 2, mês que vem eu estou correndo 10. Porque eu acostumei meu corpo. Não. É um condicionamento, é diferente. Você tem que se dessensibilizar. É de intimidade. É de intimidade. Aumentando a intimidade do casal, né? Os exercícios que se passa para essa técnica de ejaculação rápida, para resolver, são exercícios que propiciam a intimidade do casal. Um vai tocar o outro, tem todo um direcionamento para o toque, enfim. Mas o que a gente quer é que o casal se una. E se um não quiser, 2 não fazem nada. Não faz milagre. E a história da química? Existe esse negócio, assim, às vezes, né, eles ficam querendo encontrar um motivo para não dar certo. Tal. Existe esse negócio da química, do dar certo ou não com aquela certa pessoa, né? Ah, então ele não é o meu, né, minha tampa da panela, alguma coisa assim? Ah, eu acho que isso aí é tudo. Eu também acho. A química. Falei, já o que respondi. é a química, né? A gente agora... A química, tanto é que você vê 30 É mil homens, admiração. um deles te chama atenção por quê? Tem uma E química às vezes aí não que é, acontece, não é? às vezes não é por Sim. nada, não é pela beleza física. Não. Né? Pode ser um alguma coisa, olhar, pode ser uma atenção, gentileza, uma gentileza, uma coisa sensual, uma coisa, sei lá. Então isso que é a química, né? Que a gente pode Não chamar. gostou do cheiro, rodou. Cheiro Ah, também. cheiro é um Não negócio gostou do cheiro, fundamental. não gostou do cheiro, e não é do perfume, Como não é do desodor, Não, nem nada do tipo, não. É o cheiro da pele. Da do pele, outro, né? da saliva, né? Que a gente sabe que a gente libera feromônios, aquela coisa toda pela pele, né? E um sente do outro e sente aquele cheiro característico do outro. Isso. Né? Se isso bate bem, bateu isso, bateu o beijo, Acho que o beijo também é uma Pode coisa ir importante, Beijo né, é o Maria? aquecimento. Beijo é o aquecimento. Casal que não se beija, olha, É. tem Aí grande não chance tem de não dar como. certo. beijo é entrega, né? É. Né? Por isso que as prostitutas não beijam. Elas falam que não beijam, né? Porque isso vai que é que eu uma me coisa apaixono, técnica. ela diz. É. Na verdade, se ela já sentir vontade de beijar, ela já está apaixonada. Ah, Já sim. rolou a química, né? Quer dizer, vamos dizer assim. Não, e a gente vê nas novelas, né, nos seriados e filmes, que os casais, a gente ouve dizer, né, que os casais que realmente se beijam, porque tem o beijo técnico, sim, que é aquele que não tem língua e tal, aquele beijo mais frio, né? E tem o beijo que as pessoas Foto- acabam ficando juntas, né? Quantos que filmam, fazem filme juntos e depois se casam. E depois se casam. Rolou. Depois Sinal que namora. rolou. Rolou a química. O né? beijo Rolou. não foi técnico. Nem um pouco. Muito legal. Mais um e-mail aqui da Carol. Solange, na maioria dos casos, é a mulher que tem problemas com o sexo? Tá vendo? Eu não Coitadinha das vejo mulheres. por aí, viu? Não vejo. No consultório eu vejo ambos os lados com problemas.
muitas vezes, eu já tive uma época que eu tinha muito mais homens em terapia que mulheres. E os homens se queixando muito da dificuldade, né? Alguns que não tinham desejo mesmo, porque queriam sair do casamento e não tinham coragem de falar. Claro. E aí o desejo, claro, que diminui. E ele se forçando a ter vontade, ele não tinha, então cria uma confusão na cabeça. Mas eu acho que ambos têm problemas. E o problema está na relação, gente. Tá na relação. Nossa, tá na relação por um todo, né? Porque às vezes, é muito engraçado isso. A mulher, por exemplo, a gente... se de manhã cedo, no café da manhã, por algum motivo você tem uma discussão, nem vem, que não vai ter à noite. O homem, ele já esqueceu, não tá abriu o olho. Abriu o olho, fez besteira, pode esquecer. Nossa, não é assim. A mulher se pega nos detalhes, né? No bom dia, no jeito que sentou, que olhou pra você quando foi embora, ou quando chegou com aquela cara de cansado, mal-humorado, você podia estar super animado, broxou, acabou. É terrível, não, já era. No presentinho. A mulher, o homem esquece que a mulher brocha muito, né? Quer dizer, porque para ela falta vontade, exatamente por aquela coisa que você estava falando também, você falou em algum momento aí, o negócio de admiração. Ai, admiração, acho tão importante. Se ela não admirar o parceiro dela de alguma maneira, ela não sente desejo pelo parceiro. Tanto que a gente vê que quando as mulheres relatam o que elas querem no homem, né, elas começam a falar exatamente isso. Que ele é admirável, bom humor. Daí acho que lá em quinto vem boa aparência. É verdade. E do homem vem boa aparência, pornografia, mulher nua, disponibilidade da mulher sempre tá soltinha pra tudo, sempre afim, né? E roupas íntimas no final. Pronto. Coisa incrível. Pra mulher é importante o contexto todo. O homem não se importa com o contexto. Não. Ele é o foco ali. E é interessante porque assim, e é uma coisa meio que evolutiva, né? Que a gente sabe que assim, quando um homem olha pra uma mulher, ele se interessa por uma mulher, onde liga o interesse dele no cérebro, está diretamente conectado com a parte sexual. Aquele cachorrinho. Olhou, já quer. Já tá o tempo todo, né? Você vê cachorrinho, não sai, não para, né? Coisa louca. Né? A mulher é o contrário. Quando ela olha para um homem e se interessa, ela ativa uma outra região do cérebro que é referente à memória. Então ela vai ligar coisas do passado dela para saber se aquele homem é decente ou não para ela. É muito complicado. Da história, complicadíssimo. Nossa, pelo amor de Deus. Ele passa segurança para essa mulher. Exatamente. Ela pode se projetar com ele lá no futuro. Porque se cuidar dela. Só pelo interesse do corpo, não por ela. Mas isso é lógico. Então, assim, o que tem que lembrar é que, assim, de uma maneira antropológica, que a gente estuda hoje muito a psicobiologia antropológica, né, aquela coisa toda, a gente sabe que a mulher é quem escolhe. Então, lá há 2 milhões de anos atrás, há vários milhões de anos atrás, o macho ficava lá pulando, batendo o peito, gritando, coçando a cabeça, pegando com a caça grande, aqui eu posso, e ela selecionava esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Por quê? Porque aí ela vai escolher o mais forte, o melhor gene da espécie. Aí ela vai trazer uma melhoria para a espécie. Então a mulher escolhe, por isso que liga para a memória, né? Para não tomar pisada na bola de novo, se ela selecionou mal. Ela vai lembrar de como o tio tratava, como o tio tratava ela, como a mãe se relaciona com o pai, como é que é a figura masculina na vida dela. Ela vai trazer isso para selecionar direito. Então, vocês são mais evoluídos. Isso, a relação da filha com o pai, né, e do filho com a mãe, isso é provável que... Sim, porque nós aprendemos com os modelos que nós tivemos. Nossos pais foram nossos modelos. Então, se eu tive pais que se relacionavam bem, que conversavam, que são amorosos, né? Eu vou procurar ter um casamento também assim, porque eu acho legal isso que eu vivo. Tem muita gente que teve pais conflituosos, briguentos, e que acaba brigando pra caramba no casamento. Por quê? Porque aprendeu assim, é normal, é natural. É um modelo que eu tive de briga. Então eu vou brigar com meu marido. É assim que funciona. Eu tive um cliente, mais de uma vez, uma cliente que me falou assim, ela tem um casamento bem conflituoso com o marido, mas existe homem que trata bem as mulheres? Por quê? Porque ela nunca viu um outro homem tratando bem uma mulher. O pai tratava mal a mãe, o marido a trata mal, e assim vai. Ela não tem outro modelo. Mas que dó, tanta coisa, né? Meu Deus. A Andréia Torres falou assim, como detectar ejaculação precoce?
Então ela tá, né, querendo ajudar alguém. Vizinho. De São Paulo. Vizinho, não é com ela, o vizinho comentou Mas como é que alguma a coisa. gente detecta mesmo? O tempo? Como é que é essa história? Então, a medicina, ela é uma ciência de verdades transitórias. Nossa. Então já vi que já vem coisa braba depois disso, né? Nossa. Então, assim, as definições são meio ruins no meu critério. Então, assim, a gente sabe que definido até 3 minutos, ejacula, e quando o indivíduo não está contente com o desempenho. Só que se ele ejacular em 4 minutos, tá bom? Não tá. 3 minutos e meio tá bom? 3 minutos e 10, tá bom? Não tá. Né? O indivíduo... Então, assim, a gente tem que saber que o indivíduo está descontente com o descontrole dele e isso provoca frustração. Ah, entendi. É isso. Tudo bem. Pior até. Eu já tive paciente que chega e fala assim, eu acho que eu tenho ejaculação precoce, demora uma meia hora. Eu falei, meu filho... Ai... Nossa! Eu não estou conseguindo segurar mais que meia hora. Eu falei, meu filho, senta na bicicleta e fica pedalando. Né? Que você está precisando passar o tempo, queimar energia, né? Parar um pouco disso, né? Porque é o que precisa. Então, assim, a gente tem os opostos também, né? Que é ruim, né? O que é ruim, mas é desse jeito. Meio estranho. O indivíduo quer ficar horas e horas. Não, a gente tem que saber que existe uma normalidade. O indivíduo tem que se sentir contente com isso. Entendi. Até para encaixar isso nas duas pessoas, meu Deus, é muito complicadinho, né? Como assim encaixar nas duas pessoas? Assim, o casal encontrar um tempo. Sim, um equilíbrio. Né, um equilíbrio, um tempo determinado bom para os dois. Porque às vezes o cara quer ficar 2 horas e 15 minutos. E ela já não aguenta mais, ela tá vendo. 2 horas e 15. Uau, né? Ela tá lendo um livro já, tá respondendo e-mail, né? Por isso que ainda bem que põe o laptop aqui na barriga e começa a responder, especial, né? depois de um dia de trabalho, né? Todo mundo assim, super disposto, super com muita energia pra gastar. Então, pra gente encerrar esse bloco, eu só quero perguntar o seguinte: não existe tempo. Os dois é que tem que ver. De repente, em 3 minutos tá tudo certo, ué. É difícil uma mulher em 3 minutos se satisfazer, né? Sim. Porque a mulher exige mais um aquecimento. A não ser que os dois sejam muito fogo, né? O que não é sempre. Até acontece, né? Aquela rapidinha, né? Assim, nossa, tudo bem, até acontece, mas não é sempre. A mulher precisa de um aquecimento. Então, na ejaculação precoce, o homem, ele goza muito rápido e a mulher fica lá. Daí ela vai perdendo vantagem, porque toda vez eu tô me aquecendo, ele já acabou. Eu tô me aquecendo, ele já acabou. Aí é frustrante demais. Pra ambos, ele por ver que ela fica frustrada e ela, poxa vida. E aí começa a estragar a relação, né? Se não se tratar total, logo. né? Isso mesmo. Acaba com a relação. Eu acho que o mais importante é ter coragem, né, João? E procurar o tratamento. Um tratamento um pouco mais sério do que conversar com um amigo, porque às vezes o amigo só vai estragar, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo, vamos tomar um copo d'água e a gente volta já. O assunto está aquecendo, está quente. Faça a sua pergunta, que você, fazendo a sua pergunta, vai ganhar prêmios. Estou aqui te esperando, viu? Não sai daí não, até já. Já estamos de volta e nós estamos ao vivo. Olha quantos e-mails, quantas perguntas bem quentinhas. Mas é muito bom, né? A gente falar sobre sexo abertamente. Eu acho que é uma coisa que se a gente tivesse conversado um pouco mais, né? Com os pais, lido mais livros e com os amigos, até com as amigas, enfim... seria melhor, né? Ajuda, às vezes, conversar com uma amiga mais saidinha, mais liberal, assim. Ajuda um pouco, Marina? Claro que ajuda, porque ajuda, né? A minha geração é uma geração que não conversava com os pais ainda, né? E minha mãe, imagina, nunca falou comigo sobre isso. E Nossa, uma vez eu tentei falar, ela ficou vermelha, assim, nem tentei mais. Tudo bem, respeito, não dá. Agora, a geração de agora, eu com as minhas filhas, com certeza... Daqui a pouquinho eu já vou falar, vou começar, né? Qual a idade delas? Você tem uma de 11 e uma de 10. Então, eu acho que é a partir desse momento, né? Mas até os 15. Ainda tá fresquinho ainda, bem né? Molecas, bem meninotas. Mas enfim, conversar com as amigas é onde a gente vai ter a abertura, né? Nossa, isso existe, olha, aquilo também. Porque a gente não tinha essa abertura antes, né? Então, é que hoje a internet, né? Cresce o mundo, né? Abre a internet é maravilhosa. Porque ali...
Aí você às vezes procura uma dúvida e tem, mas tem todo o lado negativo, que às vezes você encontra uma resposta não muito positiva aí, né? Eu já acho que assim, a internet, assim, para muita coisa, assim, para mim é muito prejudicial em muita coisa. Usar, Porque assim, o indivíduo, assim, diferente da mulher, a mulher, ela busca, se ela tem um problema, ela busca conversar com amigas. Ela vai saber se o que está acontecendo com ela é normal ou não, se acontece com as outras. Ela se sente bem compartilhando, né? Ela se sente bem sabendo que ela não é única, que ela não é ponto fora da curva. Então ela conversa, ela fala. O homem não fala com ninguém. Ele vai pro farmacêutico, pergunta se tem uma garrafada, se tem alguma coisa que safe, né? Ele acha que tem que testar com outra, vai fazer não sei o quê. Porque o amigo vai achar que... Ele entra na caverna dele. Ninguém fala, né? Olha, eu tô com ejaculação precoce, faz um bom sexólogo. Ninguém fala. Imagine. O pessoal me encontra na rua, vira a cara, não quer ver, finge que não me conhece, porque assim, esse é o meu médico sexologista. Né? Tudo bem? Olha, eu tô apresentando aqui para todo mundo. Né? Ninguém, o homem tem muito problema com isso. E a saída dele é ir pra internet. Aí ele encontra tudo aquela baboseira que ele queria encontrar, que tem remédio, que tem remédio para aumento peniano, que tem... Não existe... Só deixa eu uma parte. Por favor. Pelo amor de Deus, quem tá me assistindo, os homens, não existe. Pau que nasce torto, morre torto. O negócio é o seguinte, vovó já dizia isso. Não tem como aumentar. Não tem. A cirurgia foi proibida. Então, a cirurgia foi proibida pela Sociedade Brasileira de Urologia, pela SBU, está proibida. Quem fizer está fazendo fora da lei. É até perigoso para a saúde. Certo? Perigoso para a saúde, porque pode dar fibrose peniana. Pelo amor de Deus. Né? Fibrose peniana significa que não funciona mais. Tá. Na hora que dá fibrose, não. Assim, você vai ter um negócio pequeno que não funciona, ao mesmo tempo que não vai adiantar nada. Né? Então precisa tomar cuidado. Não existe, gente, para de procurar. Tem alongadores, tem coisas bizarras sendo vendidas na internet que fazem mal à saúde. Não, e conta pra eles que a vagina da mulher isso que eu ia falar. É o comecinho que importa. É o primeiro terço. A mulher só sente tato no primeiro terço da vagina. Sobram 2 terços que ela só sente que tem alguma coisa ali dentro sambando. Então o tamanho não é documento. Não é documento, não é mesmo, né? Não é. Ai, que graça, meu Jesus. Então aquilo lá é pegadinha acho que de faculdade, sabe aquela jogar o peso pela janela? Você amarra na ponta, né? E joga pela janela. Tem isso, a gente vê, inclusive na GNT, você já viu que tem a trilogia do pênis, aquela história toda? Tem gente que faz o quê? Em cima do pênis tem um ligamento. Sim. Que quando o indivíduo fica com o pênis ereto, segura ele assim, senão ele ficaria duro e para baixo. Mesmo ficando duro. Então ele segura aqui assim, né? O ligamento suspensor. Cortando esse ligamento aqui e fazendo esse dos pesos, aí diz que consegue 1 centímetro, alguma coisa do tipo. Mas não é aprovado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Aqui no Brasil é proibido. Eu sei, você coloca pra ir ao Você vai para que nem falou, vai pra academia e pendura uns, como é que chama aqueles negocinhos que prende? Ou halteres, ou aquelas rosquinhas lá, esqueci o nome. Prende lá e fica lá pendurado, né? Imagina. Não, gente, por favor, não é necessário, né? Vamos com calma, meninos, não precisa. Aliás, confirmando o que a Marina acabou de falar. As mulheres, nós não precisamos deste tamanho tão alongado, viu? Tá bem? Que fique bem claro. Alongado. Vamos lá. A Carla escreveu pra gente, boa tarde, Solange. Ela é de Piracicaba. Um beijo, Carla. O programa está ótimo. Comecei a correr ontem e gostaria de saber se devo correr 5 dias seguidos ou dia sim, dia não. Beijos, Carla. Bom, ela veio para quebrar todo esse gelo aqui, né? Pra dar uma gelada nesse negócio quente. Carlinha, olha, o nosso amigo ainda tá aqui e ele tá me falando que ela pode correr todo dia. Pode correr todo dia, né? Acho que correr é uma coisa que você deve fazer sim, claro, sempre com orientação. Tá bom, Carla? Um beijo e parabéns, porque se você faz tudo isso de exercício físico, você deve estar muito bem, de cabeça, corpo, mente, alma e tudo mais. Um beijo pra você. A Patrícia Teixeira de São Paulo falou, boa tarde. Como sempre, você está cada vez mais linda e o programa está muito bom. Ok, escreveu, está concorrendo aos nossos prêmios aqui. E a Sônia também, ela é lá da Espanha, de Madrid. Beijo pra você, Soninha Oliveira Rangel. Ela disse, olá, Solange, que feliz estou. Pela primeira vez consegui te ver ao vivo. E te adoro, mas
Só vi os programas gravados. Um beijo aí no Brasil, da Sônia. Um beijo, Soninha. Muito legal, viu? Tá gostando do programa, né? O programa tá ótimo. Tem coisas que a gente tem que falar mais, eu acho, mais abertamente, né? Para que as pessoas entendam melhor. Vou ler mais aqui um do Ted, que é lá de New Haven. Escreveu de novo. Oi, Solange, uma pergunta. Vocês não acham que a ejaculação precoce não tem um pouco a ver com a ansiedade? Adorei quando você cobrou o Marcelo da TV no telão. Tá, você vai ver. Me aguarde. Assim também podemos te enviar fotos. Beijo, Solange, do Ted. Vamos falar pro Ted aqui. Então, ele acha que tem a ver, de repente, com as emoções, né? Com um pouco de ansiedade. É aquilo que você estava falando, né, João? Tem sim. É totalmente ansiedade, né? A ejaculação rápida é um mal da ansiedade. Porque o indivíduo pode ficar ansioso e, sei lá, ter uma gastrite, que nem o pessoal fala, né? Uma gastrite de fundo emocional, nervosa, por exemplo. O indivíduo pode ficar ansioso com outros motivos, nervoso, e ter uma enxaqueca. Cada um joga onde é mais frágil na afetividade. Então, se ele tem uma ansiedade relacionada à parte sexual, vai complicar. Vai complicar com a ejaculação precoce, principalmente, né? O indivíduo que tem ejaculação precoce é interessante, porque, na verdade, eu descrevo que é uma coisa que é como se ele tem uma sexualidade infantil ainda. É como se ele visse uma mulher, ele fica tão ansioso, tão louco. Então, sabe que criança quando vê um presente? Eu relaciono com isso. Sabe criança quando vê um presente e começa a berrar, e é o presente que quer? Ou depois que abre a cara. Não, já antes de abrir já está morta, já está mal, suando. O indivíduo é a mesma coisa. Ele começa a passar mal só já na hora que ele olha, né? E ele se sente insuficiente. E é engraçado que o tratamento também, se for uma sexualidade infantil, me veio imediatamente à cabeça que o tratamento, os exercícios que a gente provoca a intimidade, né? A mulher tem que tocar o homem, então, para eles é muito mais difícil do que para elas. Elas topam entrar no tratamento com muito mais vontade e mais abertura, geralmente, do que eles. Não, eles acham que eles sabem de tudo, é uma coisa mais machista, né? Não existe esse negócio. Eu acho que é uma maturidade mesmo. Agora, uma curiosidade, na masturbação também tem ejaculação precoce? Também existe isso ou não? Ele consegue segurar um pouco mais? Existe. Alguns tem só na hora da transa. Outros tem inclusive na hora da masturbação, né? É uma coisa que pode atingir. E é interessante que os que dizem que inclusive na hora da masturbação eles não conseguem se segurar, porque é a mesma coisa, é como se eles tivessem o motivo sexual, aquilo que eles estão vendo ali na frente deles, um filminho, uma revista, qualquer coisa do tipo, já faz com que o indivíduo fique numa ansiedade tão grande que ele sobrevém àquele descontrole. Entendi. É muito triste, né? Então vamos lá. A Patrícia de São Paulo, ela falou assim: existe realmente o ponto G da mulher ou é invenção? Parabéns pelo programa, quero muito ganhar os brindes, são maravilhosos, tá? Patrícia, um beijo pra você, daqui de São Patrícia Teixeira, tá? Então, e o ponto G, hein? É verdade? É mentira? Esse ponto G me persegue. Eu acho que é verdade. É verdade. Tem um local na mulher, tem um pontinho que realmente excita mais, que dá uma mexida na mulher, dá uma provocada maior. Agora, fisiologicamente falando? Na verdade, assim, o ponto G fica, vou mostrar pra vocês aonde? Na cabeça. Sim. Na cabeça, porque, na verdade, assim, se atribui uma função. O ponto G existe fisiologicamente, só que se atribui uma função que não é dele. Então, assim, diz que é o lugar que tocar a mulher fica louca. Bom, isso eu quero saber, porque qualquer um vai querer saber, porque é um indivíduo que quer o imediatismo, que se acha responsável pelo prazer da mulher, que quer esse botão. Não é um botão. Não tem. Ele é um lugar concentrado no final do primeiro terço da vagina. Lembrando que vagina é órgão interno da mulher, o órgão externo é a vulva. O órgão interno no primeiro terço, ele está ali com uma região que tem maior concentração de nervos e artérias e veias. Mas tudo depende. Isso. É o correspondente à próstata masculina. Sim. Seria mais ou menos a mesma região. Né? A mulher, como não desenvolve a próstata, ela desenvolve esse tecido ali pequenininho. Né? Que assim como homens descrevem aqui também,
o toque de próstata é estimulante para muitos, que inclusive tem Por isso até que tem ereção, tanto medo de fazer. morre. Mas imagina, Morre de medo, porque imagina tomar um toque de isso próstata e dar um atrapalha. sorriso, É. né? Ficar apaixonado, né? É mortal isso para um homem, né? É uma coisa terrível. Então, se sorrir, ele morre, né? Então, ele fica mal com isso, mas é a mesma sensação que descreve um e outro, só que não é miraculoso, não tem essa história milagrosa. Tá, o ponto G. Muito bom. E a Carol, lá de Curitiba, também disse o seguinte, ainda sobre a ejaculação precoce. É normal a primeira vez ser bem rápida e depois ser bem demorada? Bom, Acho que entre os jovens, né? A primeira vez, a segunda. mas está dizendo a primeira vez é a primeira transa da vida? Eu acho que é a primeira da vida. Primeiro voltar ao parceiro, né? Ah, entendi. Não, eu acho que a primeira A primeira do dia. da noite. Do dia, da noite? Agora eu entendi melhor, Ju. A primeira das 20 do dia. Nossa. Tá certo. Então a primeira rápida e a segunda demorada ou a segunda vai ser rápida? Não tem regra. Ah, não tem, Isso que eu né? falo, não tem Né? regra. Não tem regra. Depende da estação do casal, como eles estão, do clima. Eu já vi assim, bastante indivíduo frustrado porque assim, a gente vê uma coisa bem comum, que o indivíduo fala que na primeira transa ele goza bem rápido. Dali por diante ele tem controle. Mas essa primeira já é frustrante o suficiente para o indivíduo me procurar, por exemplo. Ele não está bem com isso. Então, é válido. Para ele aquilo não é bom. Entendi. Então a gente tem que ajudar. A Ivelise Maria Monteiro da Silva, lá de Natal, está escrevendo de novo. Oi, Solange, consegui seu DVD aqui. Tudo bem. Você Consegui sabe, eu sei. Consegui o seu DVD aqui em Natal e gostei muito, ele é lindo e eu quero ganhar o presente. Tá bom, um beijo pra você, minha linda. Calma, que a gente tem outros prêmios aqui, você viu, né? Não só o DVD, tem outros prêmios. Vamos falar um pouquinho agora do orgasmo. Falando um pouco da mulher, né, já que eu acho que é um foco maior e a maioria das pessoas que estão aí assistindo, pelo que eu estou recebendo de e-mails, né, são mulheres, essa história de orgasmos mais do que uma vez, múltiplos, isso é realmente verdadeiro? Isso rola? É. Assim, a mulher ela entra... vamos falar um pouquinho da parte fisiológica também, né? A mulher é diferente do homem. O homem, quando ele tem um orgasmo, ele vai entrar naquela fase em que ele quer que a mulher vire pizza. Porque sabe o que o pessoal fala? Pega uma coca e a pizza. É assim, sabe? A mesma coisa que estava estimulando ele há um segundo antes, depois que ele tem o orgasmo, ele é tão intenso que ele quer relaxar, descansar e virar pro lado. Sim. Sabe aquela coisa que a mulher fica, olha na minha cara, ele gosta, vira pro lado. Vira pro lado e dorme. Vira pro lado e dorme, ronca. É uma coisa meio fisiológica masculina. Tá. Mas não se esqueçam, gente, não se esqueçam que elas reclamam muito. Tem que fazer um carinhozinho depois você dorme. Faz um carinhozinho. Faz um carinhozinho, diz que ama, que ela é maravilhosa. Faz um carinho, é bom na pele, elas adoram. Aí dá uma descansada. Mas assim, o homem entra nisso aí. Para ele se excitar de novo, ele vai demorar um tempo. Né? A mulher, ela tem a vantagem de ter um orgasmo e na sequência ter outro e poder ter outro. Não precisa parar, que nem o homem que para, né? Então, fisiologicamente, tem essa vantagem. Agora, não são todas. Né? Não são todas. Não são todas. E esse é um problema que chega pra você? Não, também? essa não é uma queixa muito comum, não, de que você não consegue dar várias na noite. Essa não é uma queixa muito comum. A queixa mais comum é o desequilíbrio mesmo, de um querer muito e o outro não querer. Eu entendi. E esse desequilíbrio a gente encontra em muitas famílias e eu acho sempre interessante assim parar e focar isso, né? Quando entra nesse assunto, procura ajuda clínica. Eu acho que vale a pena, né? Você continuar levando isso no seu dia a dia, achando que você vai resolver conversando com os amigos, vai resolver conversando com, às vezes até a família, né? Não vai. É melhor procurar um tratamento mais técnico, né? Que acho que não seria tão técnico, mas é um tratamento melhor. Vamos lá. Pode ser um vício? Sexo pode ser um vício? Tem gente muito maluca por conta disso? Tem? Existe a compulsão sexual, que é uma doença. Né? É uma necessidade incontrolável de fazer sexo. E é só uma fase, assim, por exemplo, na adolescência e tal, ou não? Não. De repente um homem adulto também passa por isso.
o homem adulto pode passar por isso, que é uma doença, realmente, né? É a compulsão, você precisa fazer sexo, você está trabalhando, de repente você para de trabalhar, você sai, procura uma mulher, faz sexo e volta. Realmente é uma coisa assim, fora do controle, né? E isso é ruim. Isso é ruim, porque prejudica a vida do indivíduo num todo, né? Como a Mariana está falando, é uma... A gente chama, né, de parafilia, né? Isso. Que é assim, aquilo que foge, prejudica a vida do indivíduo. Ele tem uma atitude compulsiva com aquilo. Então ele faz sexo por sexo, ele não tem uma relação afetiva com aquilo, não é alguém que ele escolheu, é o sexo em si. E na maioria das vezes, esse indivíduo, assim como o alcoólico, assim como o viciado em droga, assim como o viciado em compra, né? Ele não consegue trabalhar nem ter família. Por quê? Porque socialmente não é aceito esse comportamento dele. A mulher vai largar, se não for boba, lógico. Ele vai transar com a secretária, com a faxineira. É insuportável conviver com um indivíduo desse. Não, e ele acha que ele é mais homem por conta disso. Né? Não, e o pior é que ele é frágil. Quase nunca está dissociado de uma disfunção erétil ou uma ejaculação precoce. Entendi. É verdade. Não é? Quase nunca. Uma parafilia nunca vem sozinha. A gente diz que assim, o indivíduo tem um vício em sexo, ele é exibicionista também. Ou ele tem disfunção erétil, ou ele tem ejaculação precoce, ou ele tem filteurismo, que é outra... É aquele que gosta de ficar passando a mão no trem, no metrô, aquelas Como coisas. assim? Eu não sei o que é esse. Sabe esse negócio que fizeram até no Rio de Janeiro, fizeram aquele metrô para mulher, aquele vagão feminino, né? Principalmente dos caras que têm esse tipo de problema. Porque ele começa a ir com a mãozinha boba, ele tá do lado, né? Ele vai com a mãozinha boba, ele vai, e, diferente do malandro mesmo, que é o indivíduo que está querendo passar a mão, ele não pode ser percebido. Então ele disfarça. Então ele vai disfarçando. Então para ele é importante que a pessoa com quem ele tá indo com a mãozinha não perceba e ninguém veja. Ah, legal. Só que esses caras também têm o seguinte problema. Eles, não sei pra quem então, né? Mas assim, por isso que é um problema. Então assim, ele sai de um vagão, entra pro outro e passa o dia inteiro, não consegue trabalhar. As pessoas na rua, já tive pacientes assim, as pessoas na rua estão acostumadas a estar mais ou menos naquele horário no vagão ou no ônibus, já sacam ele e falam assim, ó, cara, eu tô te olhando, se você fizer, você vai apanhar. Saem, perseguem até em casa, avisam a mulher, bate, vai preso, apanha. A sociedade não aceita e estão de olho. Muito interessante. E tem cura um indivíduo desse? Isso tem controle. Tem só controle. Que nem o alcoólico. Nossa. Não pode dar o primeiro gole, não pode dar a primeira mexidinha, senão... Ai, meu Deus! Senão já era, né? Que nem o pedófilo, que também não tem tratamento. Não tem tratamento, é um controle. Mas ele vai ter que ficar a vida inteira a prestar atenção, tomar cuidado. O que geralmente leva o indivíduo a ter controle é o fato dele compreender que a sociedade não aceita e que se ele não se adequar, ele vai preso, ele não vai ter família, ele não vai ter nada, né? Ele vai ser um mendigão, um largado da vida. Pelo amor de Deus. Olha, esse negócio do sexo, ele influencia tanto, né, na vida do casal, na vida das pessoas, porque não necessariamente um casal, mas assim, os namorados, né, tá chegando o dia dos namorados, eu tô muito preocupada com isso, e por isso que a gente está colocando esse assunto bem gostoso para você. Vai escrevendo pra gente se você tem alguma dúvida, viu? Acho legal porque assim, as pessoas... Às vezes criam problemas, né, dentro desse contexto do sexo e tal, e às vezes não. Às vezes agora, eu queria saber o seguinte, tem gente feliz da vida com o parceiro? Porque assim, a gente sempre encontra dificuldades, né, entre os parceiros, mas tem gente assim, feliz, realizada aqui, né? Ainda bem que tem, lógico. A gente está falando muito dos problemas, mas óbvio que tem as pessoas que se será que é a história da química? Tem, com certeza a química influencia bastante. E aí a química que uniu, juntando com o modo de vida, com tudo que bate, os valores, os objetivos de vida, os planos, pode ser um casamento muito gostoso. Existe, com certeza, gente que se dá muito bem. E que até velhinho transa. Com certeza. Que mantém. Sabe o que eu acho? Assim, eu não sei se por conta, né, do machista, do homem achar que isso é o principal do relacionamento, do casamento. Eu acho que não pode levar nesse ponto. Vocês concordam que o sexo tem que fazer parte do contexto, não que seja uma coisa
primordial, né, assim, principal do relacionamento. Tem outras coisas principais, ou não. Porque tem gente que fala assim, não, se não der certo no sexo, não vai dar certo. Aí se der, vai. Então parece que é uma, né, prioridade. Qual é a opinião dos técnicos? O sexo não tem que ser prioridade, mas é uma faz parte do casamento. É uma das coisas que deve ser tratadas, cuidadas, trabalhadas com carinho, porque faz parte do casamento. Então, um casamento sem sexo são dois amigos que vivem juntos. É verdade. Você pode morar comigo. Né? Pode morar com a família. Uma república, uma república, não tem. Agora, um casamento, o oposto, que se pauta só no sexo, só o sexo é bom, maravilhoso. Eles brigam, dá de se bater, aí tem aquela transa maravilhosa. Isso é péssimo também. Isso é péssimo. Eles se dão também. muito bem no sexo. Lados, né? E aí eles acabam segurando um casamento que não tem nada a ver, que deixa os dois infelizes, porque o sexo é muito bom. Então tem os dois lados, né? Tem que ter equilíbrio. Vocês acham que a traição vem por conta do sexo? Né? Por que será que acontece a traição? E a gente sabe que acontece em muitos casos, né? Em muitos casais aí. E como está chegando o Dia dos Namorados, é bom a gente saber tudinho aqui, dos técnicos. Mas a traição vem por conta do sexo? Vai acabar um monte de namoro, né? Dia dos Namorados já detona tudo. Olha, que vocês cada caso acham? é um caso. Cada caso é um caso. Acho que pro homem vem muito, né? Acho que a coisa masculina vem muito, né? Tem, o homem tem uma necessidade maior de sexo, né? Ela não está comparecendo, então eu vou sair com a minha amiga. Sabe uma coisa sim. assim? Tem muita traição, até virtual. Então, essa traição eu queria saber. Tem, já recebi pessoas... A gente pessoas... pode colocar como traição isso? Pode, claro que pode. Já mesmo, recebi pessoas... Mesmo de longe? Pode, porque já recebi pessoas que vieram para terapia, porque ele veio para terapia porque ele descobriu que a mulher estava tendo um caso na internet. Ela nunca encontrou o cara. Mas ela tinha altos papos, falava sobre intimidades e tinha sonhos, fantasias sexuais na internet. Ela nunca encontrou o cara. Mas ele se sentiu tão mal com aquilo que ele veio procurar terapia e assim... Por quê? Por que ela faz isso com ele e nunca fez comigo? Como assim? Ela tá falando isso, essas intimidades, e contou intimidades do casal pro cara lá. E ela fala de mim na internet com outro cara que ela nunca viu. Que ela nunca... Como assim? Isso é muito tava triste, furioso. Quando descoberto. O que esse computador tem que eu não tenho? Assim, era uma incapacidade dela de falar com ele, de mostrar pra ele o que ela queria. Porque ele falava pra mim, ela pode fazer tudo isso comigo, por que ela não me falou? E por que ela fala isso para um estranho? Porque para ele ela não tinha coragem de falar. Então assim, nossa, dá mil histórias. E quem procura mais vocês nessa questão de traição, homem ou mulher? Quem será que é mais traído? Eu vejo os dois. Eu também vejo os dois. E acho que é interessante colocar nesse aspecto assim, que muitas vezes o indivíduo, ou a indivídua, vamos dizer assim, tá rolando uma traição e não quer ver. Já pegou esse caso assim também, que assim, tá na cara que tá rolando uma traição. Ou então, foi dito, né, que traiu, que aconteceu e a pessoa não quer acreditar. Pior cego é o que não quer ver. Que não quer ver. E assim, no meu aspecto, a traição acontece muito hoje, por exemplo, para casais, porque um perde o interesse e vai buscar alguma coisa. Nem que seja uma aventura, alguma coisa assim, né? Mas uma coisa mais emocionante. Para dar uma pitadinha de alguma coisa no relacionamento. Para dar uma pitadinha. Porque a gente vê que... Isso daí é traição também e é ruim? Também, muito ruim. Porque assim, eu considero que assim, trair é trocar intimidade. É se entregar com aquilo. Pode ser por internet, por carta, por subconsciente, mas assim, mas assim, contanto que você está se comunicando com aquela pessoa e se entregando para aquela pessoa. Né? Tanto faz o meio, né? Se é telegrama, se é sinal de fumaça, o que é, já é, porque a pessoa está se entregando. Agora a gente vê que os casais hoje, o que está acontecendo? Aqueles casais que têm tudo para dar certo, muitas vezes eles começam a esquivar dos problemas um do outro e começa a virar mais amiguinho do que casal, amor romântico mesmo, aquela coisa de ter calor, de ter desejo, de querer ter sexo, de querer ter esse tipo de coisa. Muitas vezes o casal, para se proteger, ao invés de brigar, um evita muito entrar em conflito com o outro e acabam virando dois irmãos. Fraterniza o relacionamento. Né? Então, uma hora senta um na frente do outro e fala assim, então, o que nós vamos fazer? Jogar gamão? Vamos, né?
Vamos assistir um joguinho, tomar cerveja, o que nós vamos fazer? Que agora tá moda, né? Poker, exatamente. Vamos fumar um charuto, chama de brother e tal. Né? Começa a chamar a mulher de mãe. Ô mãe! Isso, gente, não façam isso. Aí, não chame esposo mãe, de pai e vocês não chamem a esposa de mãe, por favor. Jesus, Maria, não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Aí, pode. Nossa. É dessexualizar completamente o Totalmente. parceiro. É deixar o papel de mãe e o papel de pai tomar conta. E aqueles negócios que os namorados têm? Meu tocotoco. Então, isso Tem também infantiliza. Infantiliza, mas enfim, tem gente que gosta, né? Eu acho que não tinha que fazer isso nem com criança. Porque você vê falando, acha bonitinho falar assim, né? Minha tocotoca, minha tocotoca. O que é? Vira a gente, né? É fraternizar também, não é? Eu quero não sei o quê. Quer uma chupeta também, pra ficar aí na hora que a gente for transar também, com chupeta? Cara, você vê casais fazendo isso. Não é só a mulher que faz, é o homem também. Vem, você fica até meio assim, né? Perto do casal, assim, um olha pro outro. Mas tudo bem, eles estão lá, eles gostam disso, né? Dá um chocalho pra mão de um velotrol na mão do outro, né? Do jeito que cada um tem de se relacionar, né? Velotrol é muito antigo. Uma época que não sabe o que é velotrol. Hoje o que é o correspondente? Triciclo? Velocity também é meio velho. Eu acho que é triciclo. Pogobol, outras coisas. Já tem motor hoje pra qualquer hoje é skate. Não, skate também é velho. Skate motorizado. Ai, meu Deus, que delícia. Eu queria até fazer uma pergunta nessa questão toda, né? Em relação aos ciúmes, porque muitas vezes uma traição entra, né, no relacionamento por conta de ciúmes, aí começa essas coisas, né, umas bobeiras. Eu acho que o casal, os ciúmes é uma coisa que atrapalha, né, o relacionamento. Geralmente bastante. Atrapalha, quando ele não é dosado. Uma coisa é você ter ciúme por um fato que está acontecendo. Eu estou numa festa com meu marido, de repente vem uma pessoa, começa a conversar com ele, dá em cima, eu vejo que ele está gostando, está batendo... Começa a me dar ciúme. Mas como assim? Que isso? Ela tá dando em cima dele, assim, descaradamente. Na minha frente. Bom, eu vou lá e vou impor respeito. Ele tem dona, né? Vou lá. Mas tudo bem, esse é um ciúme normal. Pra você garantir esse relacionamento. Outra coisa é você achar que todas as mulheres estão olhando pra ele sempre, né? E não é verdade, mas você acha motivo para ter ciúme de todo mundo, dele por qualquer coisinha. Aí já é descabido, né? E tem um ciúme exagerado, que é o patológico, que aí já é uma doença, e que você, eu já atendi casos assim, de um casal que veio por ciúme patológico, que ela era um homem. Porque ela não podia usar saia, ela não podia passar batom, ela não podia usar sandália, porque qualquer coisa que ela fosse fazer, ele falava que ela ia ver o amante. Ah, meu Deus! Então, isso muito é patológico já. E ela foi se masculinizando. Até que uma hora ela não aguentou. Ela usava sapato preto masculino. Literalmente aquele sapato preto social masculino. Ela se masculinizou. Pois é. E aí ela foi, no processo de terapia, foi se soltando. Enfim, ele foi fazer um tratamento psiquiátrico, porque isso precisa de medicação, de terapia. É uma doença mesmo. Né? Agora, o ciúminho, de vez em quando, até pode dar uma picada na relação, né? Pode apimentar a relação. Pra mostrar que gosta, que faz diferença, né? Que assim, é meu, né? Uma coisa assim é minha. Normalmente é o homem que tem mais ciúmes, né? Ou é a mulher? Não sei. Divide bem. Aí divide bem. Porque o homem assim, é necessário muito de ambas as partes, né? Rolar ciúme, porque a gente sabe que você gosta de alguém de uma maneira de namorar, de romance, quando você tem ciúme dessa pessoa, né? Tem gente que chega até a dizer que se você não tem ciúme, é uma coisa incondicional. Se é incondicional, é fraterna, é coisa de pai, mãe, irmão, amigo. Né? Precisa, não é? Não vira aquela coisa, né? Do tchucu-tchucu, né? Cai nisso, Também não tem? Você sabe o meu endereço, você já sabe. Conversa depois. A consulta custa, né? Inclusive, fazer um descontinho pra Mas assim, a gente sabe que, por exemplo, eu tive pacientes, assim, tenho pacientes hoje lá comigo, que ele não conseguiu estabelecer ciúme, então ele só passa por aquela fase da paixonite e já quer trocar. Porque quando ele sente ciúme, ele se sente fraco, frágil, ele se sente perdedor, ele se sente competindo, ele se sente pequenininho. Então ele isolou o ciúme. Então ele não consegue criar o vínculo.
Aham, entendi. Criar um vínculo. Então fica só aquela apaixonite, que a apaixonite é linda pra todo mundo, mas é aquela cilada, né? Que você se mete, você fica doido, bobo, é a melhor pessoa do mundo, é fantástica, né? Quero casar, quero um filho dele, é tudo que eu quero, né? Passou isso, o indivíduo não virou pra fase do amor. É, isso que é complicado. Porque ele briga com o ciúme. Então, como ela falou, não pode ser patológico, né? Mas você não pode ser uma coisa extrema ou também ausente. Não pode ser ausente. Se você vê, se tem realmente um fato acontecendo que provocaria ciúme e você não sente nada, imagina, ele é meu marido, imagina. Eu confio Isso muito quer nele, dizer que eu confio assim. totalmente nele, mas você tá vendo que a outra tá dando em cima? Não, peraí, aí tem. Vendo que tá. aquela biscate. A biscate. Aí tem. Então é porque você realmente não tá nem aí. Aí já vira indiferença. E a indiferença, então aí já não tem. Algo tá em risco. Eu acho que isso também não é bom. É sempre bom dosar e o equilíbrio no relacionamento é sempre maravilhoso. Eu sei que é difícil, porque a gente sempre encontra uma pessoa diferente de você, que pensa diferente, que reage diferente, que passou por uma infância e adolescência diferente, enfim. Tem toda uma história aí. Por isso que eu acho legal que as pessoas que acharem, que tem problemas no relacionamento, procurar nada melhor do que esta semana. Não, deixa pra semana que vem, vai. Vai dar pra resolver? Vai dar pra resolver até sábado? Não dá pra fazer consulta se ele for lá hoje? Olha, eu já tive uma consulta de um casal que fez uma sessão e resolveu. Eles foram lá porque ele tinha medo de falar uma coisa pra ela. Aí quando ele se sentiu seguro perante um profissional, ele conseguiu falar pra ela a questão. Tá bom, vai, não precisamos fazer terapia. Eu te amo. Eu não consigo. Eu te amo. Nossa, então assim, depende do que for, resolve. Até tem gente que se sente inseguro, algo que acha que vai machucar, ou não sei. Eu nem lembro o que era, faz tanto tempo isso. Mas ele em uma sessão falou e foi embora. Ok, a gente resolve isso, tudo bem, não precisa de uma pessoa. Ai, enfim, que legal, até tem muito isso. Bom. Mas eu acho até mais difícil procurar ajuda médica, os dois juntos. Eu acho que vai um sozinho ou outro sozinho. Não é melhor ou não? Depende do caso. Depende do caso, é muito melhor os dois. Porque é a relação que está em jogo. Eu sinto que parece que é mais difícil. Judiação. Quando um chega, isso é tão comum, um chega e começa só a falar, eu vim aqui, mas olha, meu marido, mas ele. Escuta, quer fazer o seu marido aqui? Porque você está fazendo a terapia dele, é assim, por tabela, né? Traz os dois, vê ele, o problema é a relação de vocês. Óbvio que tem horas que você tem que tratar a pessoa para a pessoa se fortificar para conseguir conversar com o marido, claro. Mas tem situações que os dois ali seria muito mais enriquecedor, né? Porque é mais dinâmico e aí eles falam mesmo e resolvem. Nossa. Os dois juntos, né? Mas é difícil os dois quererem os dois juntos, não é uma coisa tão comum, né? É comum e olha, eu só tô aqui, doutora, porque ela me obrigou. Isso, mas aí vai e gosta. E vai e gosta. Geralmente eles ficam porque eles gostam. Porque é sempre, quando o casal... Eu vejo isso, não sei, vocês me confirmem. Mas quando o casal vai junto, sempre a culpa é do outro. Então deve dar uma briga. Mas porque lá... assim, você, mas você põe ordem na casa. Mas aí o terapeuta mostra isso, né? E é bom para isso mesmo. Exatamente para isso que serve. Por isso que é bom os dois. Procuram os dois também? Procuram os dois assim, mas e assim eu proponho muito, porque assim, a gente sabe que quando vai os dois é muito melhor. Isso não tem dúvida nenhuma. Sério? Quando vai os dois é muito melhor. Sério? Não sabia. Não tem dúvida. Porque é relação. Mas aí que está o problema, esconde muito. Então assim, o marido vem... Ele só fala dele, então, tá falando que eu isso, que eu aquilo outro, mas fala assim, então, você tem que chegar você tem que começar uma das primeiras etapas do tratamento é assumir o que está acontecendo para ele próprio e conseguir não ver um bicho de 7 cabeças nisso e conseguir colocar para a parceira dele, que é a única pessoa que ele vai poder colocar no mundo. Que é quem vai poder ajudar, com quem ele vai conseguir se soltar. Então assim, o indivíduo, ele tem essa coisa machista, não esse machismo duro, esse machismo preconceito, mas que ele foi criado, que ele tem vergonha, uma vergonha tão grande até hoje. Dentro daquilo, que ele não consegue colocar. Cultural. Que ele não consegue, ele fica assim, bom, então ela não pode saber que eu venho. Às vezes a gente quer encaixar uma sessão no sábado, ele fala, não posso vir sábado porque eu não tenho o que dizer para minha mulher aqui para onde eu estou indo. Ah, que bobeira, né? Então, isso é muito prejudicial. Quando consegue vir os dois, e os dois estão afim, porque tem muita mulher que também chega, senta e fala,
Não sei o que eu estou fazendo aqui, o negócio é com ele. Não sei o que eu estou fazendo aqui, o negócio é com ele. E acaba virando um processo de sabotagem em que o indivíduo está começando a tratar, está começando a melhorar. Isso a gente vê muito. O indivíduo começa a melhorar, mas muitas vezes a parceira não quer que ele melhore porque é meio que um jeito de controlar ele. Ah, entendi. Então é um jeito de manter ele assim, entendeu, Solange? Então o que ela faz? Eu tive paciente, 27 anos de casamento. Ele veio fazer o tratamento para ejaculação precoce. Ela não queria vir. E eu proponho pelo menos para vir conhecer. A gente sabe se vai dar jogo ou não. Aí ela não queria vir, não queria vir, não queria vir. Aí fui descobrir que ela, na verdade, ela tinha vaginismo, que é a mulher que não permite penetração. Olha aí. Dói muito. Porque ela tem essa impressão de dor, ela não quer ser penetrada. E ele com ejaculação precoce, ele já gozava antes, não conseguia nem tentar penetrar. Só que ela não queria se tratar. E queria que continuasse assim. Ou seja, para ela... Para ela, então, mas pensando no desejo dela, na realização nenhuma. Você vê que louco. Complementar assim, patológico total. Complementar patológico totalmente total. Porque assim, a gente diz complementar patológico, assim, para o casamento se manter, ela quer que seja assim. Ela não está afim de mexer na sexualidade dela para ter que resolver. Então chega lá, encosta aqui, roça dali, para ele tá bom, para mim eu não quero mexer. Então tá bom. Então na hora que ele começou a melhorar, ela esbarra no problema dela. Isso. E ela começa a... Ó, pra que você tá indo lá? Não sei o que você quer, parece que você tá querendo outra, é isso? Tá vendo, eu não sou boa pra você? E começa, e começa a sabotar o tratamento dele. Assim como tem famílias de doentes mentais, que o doente mental começa a fazer um tratamento, começa a melhorar, a família pira ele de novo, dá um jeito de piorar, porque ele é o foco, ele é o paciente identificado, ele é o foco da doença. Se ele sarar, opa, a gente vai ter que se olhar e vai ter que ver o que está na dinâmica, está dando errado. Vai dar tanto trabalho que é melhor deixar um doente. O problema é ele, não somos nós. É verdade. E na verdade, assim, eu acho que todo mundo, não é culpa, mas assim, todo mundo tem né, as suas questões a serem resolvidas dentro de um relacionamento. Né? Tanto ele quanto ela. Às vezes é ele, às vezes é ela, mas eu acho que na maior parte dos relacionamentos, os dois. Então, por isso, a ida dos dois. Porque não adianta um chegar lá, se tratar, ficar bem, né, de repente descobrir, né, toda a maravilha da vida e ela não resolver a vida dela também. Porque quando um cresce muito e o outro se recusa a crescer, aí você para, porque não tem como continuar um casamento com um desequilíbrio emocional muito grande, não tem como manter. Não, e é muito engraçado, porque vira uma bola de neve, qualquer tipo de problema que tem, né, no relacionamento. E todo começo é uma maravilha, né? Minha mãe fala, vassoura nova varre bem. Não é? Vassoura nova varre direitinho. Ai, que maravilha, né? Mas eu acho importante dizer também que assim, pelo menos no meu caso, para tratar as disfunções sexuais, não precisam vir os dois obrigatoriamente. É muito melhor, sim, é melhor quando os dois topam. Mas muitas vezes vem um indivíduo, ele vai passar essas coisas para ela. Porque, vamos supor, um indivíduo que ele tem ejaculação precoce, ele está inserido dentro do relacionamento e ele traz esse problema para o relacionamento. Ela vai ajudar a ele, né? Certo. Mas ele tem um problema que primordialmente é dele. Sim. Que existe. Então ele vai limpar a cabeça dele e vai trazer isso para o relacionamento, aí ela vai poder ajudar. Legal. Né? Então, ele pode sim, assim como ela pode. É melhor quando vai ao casal. Ai, que bom. Já os problemas de relacionamento, eu diria, vamos sempre os dois, porque os dois indo, mesmo que um vá forçado, tudo bem, na primeira vez eu só tô aqui porque ela me obrigou, porque era ou vinha aqui ou divorciava. Isso é muito comum. E aí eles gostam e ficam. E eles ficam. E é muito legal. Pode reviver um casamento, renascer o casamento, ou para separar mesmo. Tem casos que não tem jeito, já estão num desgaste tão grande que a gente vai ajudar a separar da forma menos traumática possível, assim, ajudar nessa separação mesmo, para que eles não sofram tanto. A vida com outros parceiros e tudo mais. E eu queria que o João e a Marina deixassem assim, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, porque o Dia dos Namorados está aí. Então, assim, uma dica de uma forma geral para o casal, né? Falar assim, gente, tal, não sei, o que vocês acham? Cada um dentro da sua, né, dentro da sua área, da sua filosofia, experiência na questão, tantos casais que vocês já encontraram aí com problemas, enfim. Uma dica legal para que eles possam
deixar o relacionamento mais duradouro? Eu diria, conversem muito, falem tudo que estão sentindo um para o outro, estejam abertos para ouvir o que o outro está falando. Mas isso não é ruim? Não, conversar é fundamental conversar. Depois não fica meio automático? É fundamental conversar. É óbvio que você não vai todo dia uma DR, né? Discutir relação todo dia ninguém aguenta. Mas assim, falar o que... Surgiu um problema? Fala, vamos conversar, espera o momento certo. Não é também, o marido chegou cansado, olha, temos que conversar o seguinte, aconteceu isso. Não, calma, acha o momento certo, onde você tenha intimidade, tenha privacidade, tenha tempo para conversar sobre o assunto, para começar e acabar o assunto. Não é indo para o cinema, no caminho de uma festa, não é. Você tem que saber escolher o momento. Mas conversar é fundamental. E ouvir. Eu acho que o parceiro tem que ouvir. Estar aberto para falando, o outro está ouvindo. Sim. Isso é uma questão muito Isso delicada. É um grande passo para não juntarem bolas de neve. E você, João, você acha que é interessante ficar falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, ou não quero isso? Eu acho que não é bem por aí. Não é por aí. Tem que dizer, mas tem uma maneira de dizer. Eu acho que o principal o homem não tem medo de falar. Isso que a Marina está falando é muito importante. Nem tem medo de falar, nem tem medo de ouvir. Porque tem muito medo de falar o que está pensando. Então, primeiro para os homens. A mulher não é um pedaço de carne. Vamos começar por aí, certo? Não é um pedaço de carne, não é para levar para o não é um churrasco, não vai fazer uma coisa do tipo. Né? A mulher é um ser pensante, né? Por incrível que pareça. Calma, foi brincadeirinha. Brincadeirinha de sexologista, calma. Não. Então a gente sabe que a mulher, ela é se abrir mesmo para falar e para as mulheres também saberem que podem contar mais com o homem, que a gente não é um ogro tão mal lapidado, né? É um ogro. Não é uma coisa tão terrível, né? É palpável, certo? Porque pode tocar, e assim, se ele tá ali, sabe, parecendo um homem de Neandertal, um Shrek, alguma coisa do tipo que não evoluiu, não é assim também. Dá pra sensibilizar, dá pra conversar, dá pra chamar, porque a mulher fica com muito medo desse lado do ogro também, fica se sentindo muito mal vista pelo homem. Né? E não é assim também. Dá pra... Não é bom deixar, né, nesse caso, no caso do sexo, não é bom deixar pro dia seguinte. Eu acho que você acaba prolongando essa conversa, né, e estragando o relacionamento, deixando muito tempo. Então, logo no início, né, tá chegando o dia dos namorados e tal. Ai, esse dia é tão maravilhoso. Mas podia ser todos os dias. Né? E manda embrulhar o presente. Eu tive um paciente que ele comprou de dia dos namorados pra mulher dele uma torradeira, que primeiro já não é presente que se dê, né? Uma torradeira é um presente pra casa, né? Por favor. E ele esqueceu de embrulhar. Não, pior que ele esqueceu de embrulhar. Aí ele pegou em casa uma fronha de travesseiro, enfiou dentro e falou: é divórcio. Esse, olha, ganhou um troféu do absurdo. Sabe aquele bem, né? Como tava com uma clava na outra mão. Eu vou dar um conselho, queridos, não dê nada pra casa. Não queremos samambaias, não queremos. Jorge Foreman. Não, e assim, a flor. Eu acho que a flor. Eu acho que a flor, ela é um complemento. Então, assim, é o presente e a flor, porque a flor a gente gosta. Mas só a flor também não tá valendo. Tem que ser mais alguma coisa. E não é aquela que você catou na praça, né? Aquela que você passou e puxou do mato. Você pode ter certeza que a gente gosta, as mulheres gostam de roupas, sapatos, joias, bijus. Adoramos também, tá? É por aí, né? Tati, não é maravilhoso? E a flor, né? E a flor, lógico. Ai, que gostoso. Olha, muito bom receber vocês aqui. O programa foi uma delícia. Passou até muito rápido, 2 horas que a gente nem viu passar. Mas eu quero que vocês deixem um contato, aonde as pessoas, porque tem muita gente precisando, eu tenho certeza, né? Ai, vocês que estão aqui no Brasil, vem para São Paulo. Consultório em São Paulo, João. Consultório em São Paulo, ali na Vila Olímpia. Certo. Ali na Rua Alvorada, 472. Ah, que legal. É ali na Rua do Hospital, como é que é o nome? Santa Paula, uma travessinha da Santo Amaro. Ah, tá. Eu vou passar o site, que lá tem o telefone, ótimo. Tem tudo, né? É www.sexualidadeevida.com.br. Ah, que legal. Sexualidade e vida. Isso. Ah, tá aí. Tem até... e tem um blog.
Tem um blog? Do site tem link pro blog. O blog é blogdosexologista.blogspot.com, aquele que é do Gmail. Ah, legal, mas tá lá no site também, né? Tem Tá tudo lá. Ah, muito bom. Anota aí, gente. É sempre bom. Não só você imaginar que você tem problema, não é nada disso. Tem alguma dúvida, né? O relacionamento não tá bom, né, João? Você quer, sei lá, convida a pessoa. Não é só problema, né, também. Eu quero dar força para aqueles que estão sentindo que tem alguma coisinha lá no fundo mal resolvida, né? Porque é sempre assim, né? Aquela coisinha que a gente vai arrastando por tempos. E o relacionamento é tudo a ver. Né? Tudo. Então precisa, quem não tem coragem, respire fundo, põe um saco na cabeça, vai lá conversar comigo, não tem problema. E o pessoal, sabe aquele óculos, bigode, nariz, aquele? Pode ir, não tem problema, né? A gente tem a clínica lá onde eu atendo tem várias especialidades, a secretária não sabe para onde está indo, então a pessoa não precisa ficar constrangida, né? Eu atendo acupuntura lá também, então não sabe se está indo fazer sexologia, acupuntura. A pessoa não precisa se sentir constrangida. Ah, muito legal, João. Obrigada, viu, queridinho? Que é isso, um prazer. Você vai voltar sempre? Sempre que você me chamar, eu tô aqui. Que delícia, muito legal. Marilinha, obrigada também. Nada. Adoramos. Você fala de uma forma gostosa também, a gente gosta de ouvir. Deixa site, deixa contato, por favor. Então, eu atendo aqui em São Paulo também, nas Perdizes, na Rua Cardoso de Almeida. Ah, eu morei tanto lá. Então, e o telefone é 3862-8064. E também Isso, o e-mail marina.vasconcelos@neolatina.net. Isso. Qualquer coisa pode escrever. A secretária é eletrônica, vai deixar o recado do jeitinho que vocês deixarem. Ah, que delícia! Eu recebo exatamente do jeito que vocês deixarem. Ela não falha. Ela não falha. Eletrônica. Então, convida também, acho que os casais, as pessoas, né? Casais, eu atendo adultos, jovens adultos, casais e famílias. Então, assim, eu diria para os casais, em especial, né? Não deixe juntar aquele monte de problemas para procurar uma solução. Está começando, se vocês não conseguem, na conversa, a dois, resolver, procure a ajuda de um profissional, porque vai resolver ali no começo. Muitos casais já vão depois de muitos anos de conflito e aí não tem mais como. Aí o amor já acabou, aí já tem ranço, já tem raiva, já tem irritação. Então não deixa chegar nesse ponto, procure no começo. Obrigada, Marina. Volte sempre também ao nosso programa. Queremos ir embora. Vamos lá, vamos dar presente, né? Você participou do programa, como sempre. Obrigada. Semana que vem estamos aqui às 2 horas esperando você ao vivo, tá? Mas o programa vai ficar aí a semana toda.